E aí, domingão, eu tô aqui. Vamos lá então. Faz o seguinte, imagina esse vídeo chegando em pessoas que você nem conhece. Imagina aí. Se você não gosta de mim, tá tudo certo. Compartilha pelo que eu vou ler ali, que nem foi eu que escrevi. Imagina aí essa palavra que eu vou ler aqui agora, que nem foi eu que escrevi. Imagina isso chegando em outras pessoas. Pode ser por você. É só compartilhar isso aí, pô. Então vamos lá, bora lá. Eu estou falando sobre princípios. Todo domingo eu estou aqui falando sobre princípios. Porque eu aprendi um princípio de transbordo. O princípio que me ensina a transbordar tudo aquilo que eu estou aprendendo. Então eu aprendi um princípio que chama o princípio da imaginação. E aí eu vou passar isso para vocês hoje. Olha só que doido. Deus criou o mundo inteiro. Deixa eu ler a primeira parada aqui. Eu falo o seguinte, está em Hebreus 11, tá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí agora eu vou ler o Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu vou ler de novo Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a fé é a prova das coisas que não se veem com os olhos naturais. Beleza, eu li então aquilo que é fé. Agora é o seguinte, em Gênesis está contando a história da formação do mundo, de como Deus criou o mundo. Fé, na prática, eu vou abrir o jogo aqui. O que é fé? Na prática é o seguinte, as pessoas conhecem fé como é aquilo que a gente acredita e tal, mas fé na prática é imaginar. Fé é imaginar. Olha que viagem. Então pensa só, imagina você compartilhando esse vídeo. Isso aqui é a minha fé, imaginando você agora compartilhando esse vídeo. Essa é a minha fé. Eu estou imaginando você compartilhando esse vídeo. E vai acontecer. Isso é fé. Olha só que interessante. Quando você imagina, você está exercitando um princípio que faz as coisas acontecerem no futuro. Porque tudo que tem que acontecer no futuro já aconteceu, mas você precisa imaginar acontecendo. É muito viajado isso que eu estou falando, né? Mas eu vou jogar mais claro. Assim. Vou tentar explicar de uma forma mais clara. A nossa imaginação, ela rege aquilo que vai acontecer com a gente no futuro. Então, se você estiver imaginando coisas ruins, é muito provável que aconteça coisas ruins. Você precisa se alimentar mentalmente de coisas boas e imaginar coisas boas para que aconteçam coisas boas. Isso é ter bons olhos também. É muita viagem isso, né? Mas olha só, hoje a gente tende a se alienar com a TV, com o celular, com as coisas de entretenimento que a gente tem, por exemplo, filmes, séries, novela, joguinho, e a gente transfere o nosso poder absurdo de imaginação para um filme, uma série, um jogo, para alguma coisa feita pelo homem que é inútil, é improdutivo. E o pior, sabe o que é? É quando a gente faz isso com os nossos filhos. Crianças de 2, 3, 1 ano. E a gente, para se ver livre da criança, eu tô falando, parece que eu tô falando, tô batendo, né? Parece que é duro ouvir isso, né? Mas pra gente se ver livre da criança, aí a gente pega uma tela e põe na mão dele, da criança. Vai ver um desenho. E aí, enquanto a criança tá vendo aquele desenho, ela tá transferindo o direito dela imaginar para um desenho feito, para uma tela. Você pode até não concordar com o que eu estou falando, você pode até achar duro o que eu estou dizendo, mas essa é a realidade. Eu tenho um filho de 2 anos, Israel. E o Israel chega para a gente,
de noite e fala assim, papai, conta a historinha. E aí eu vou, conto uma história, geralmente eu invento uma história, ou conto uma história que eu já ouvi quando criança e tal, e eu sempre mudo alguma coisa na história, eu sempre invento alguma coisa nova. E ele viaja naquilo. E aí eu fico imaginando, eu fico pensando o que passa na cabeça dele, porque ele imagina tudo o que a gente fala com ele, né, enquanto a gente está contando a história, ele imagina ali. Ele está exercitando na cabeça dele a fé. É doido demais. Outro dia ele estava contando uma história para mim, a coisa inverteu, né? E aí eles contavam uma história que envolvia tratores, dragão, o Hulk, o incrível Hulk, o papai, a mamãe, roupas sujas, a cozinha, tudo misturado. Até o Chewbacca do Star Wars entrou na parada. Uma criança de 2 anos contou uma história que envolvia todos esses personagens. Isso é imaginação. A Bíblia ensina que a gente precisa ser como criança, ter a pureza como a da criança. Sabe por quê? Porque a criança imagina. Criança coloca a cabeça dela, a mente dela para funcionar. A coisa mais criativa que tem é uma criança. Depois eu vou falar sobre o princípio da criatividade, mas para ser criativo, você precisa ser como uma criança. Tem até uma frase assim, ó, um homem criativo é uma criança... como é que é a frase? Um homem criativo é uma criança que... Não, é um homem que permanece criança. Tipo assim, sei lá, tô igual o Chapolin aqui. Isso aí, ó. Criança que tem a criança que... É uma criança que não cresceu. Tipo assim. É mais ou menos isso. Mas enfim, criatividade, você precisa ser divertido, você precisa ser ridículo e você precisa ser infantil. Olha só. Beleza, então. Tá aí o princípio da imaginação. Para você se desenvolver, para você fazer as coisas acontecerem, tem uma parada que eu faço e que você pode fazer também, que é facinho. Quando você acordar de manhã, você para e imagina como que vai ser seu dia. Imagina você resolvendo aquelas coisas que estão te travando. Se você não conseguir imaginar essas coisas, é o porquê? É porque a sua mente está com problemas. Você precisa destravar a sua mente, desbloquear a sua mente. Como é que você desbloqueia a sua mente? Coloca ela para descansar, desliga a televisão, para de transferir a sua governança da imaginação para uma série de TV ou para qualquer coisa desse sentido. Você precisa ser criativo. E para ser criativo, a sua mente tem que estar limpa. Quando Provérbios fala assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Prosperar é crescer, tá? Então o que encobre as suas transgressões jamais vai crescer. Mas o que as confessa alcança a misericórdia. Isso tem a ver também, se a sua cabeça está cheia de transgressão, se você está pensando coisas erradas, erros que você cometeu e sua cabeça fica pensando nisso, você não desenvolve não, tá? Não cresce não. Então você precisa se libertar disso. Faz uma oração. Você acredita em Deus, que é mais fácil ainda. Ajoelha, ora. Fala, Deus, eu errei, tá aqui meu erro, me perdoa, me limpa dessa porcaria. E segue firme, segue adiante. Eu estou te mostrando um princípio muito legal. O princípio da imaginação. Para você conquistar as coisas, para você conseguir as coisas. Eu não falo só de coisas materiais, mas toda conquista sua, pessoal, profissional, familiar, financeira, envolve fé. Você precisa acreditar. E fé é imaginar. Então você precisa imaginar antes. Você precisa fechar os olhos e enxergar na sua imaginação primeiro. Esse é o princípio. E uma coisa doida que eu falei também no vídeo, eu vou repetir aqui. Não fica tomando a imaginação do seu filho, não. Deixa seu filho imaginar as coisas. Não fica entregando tela pro seu filho, não. Pelo menos até ele chegar nos 7 anos.
para ele poder exercitar o máximo possível a imaginação dele. Criança tem uma imaginação cabulosa. Não mata isso não, que é paia. Legal? Beleza? É isso aí. Comenta, compartilha. E domingo que vem tem mais princípios. Nós estamos tirando princípios daqui, ó, da palavra de Deus. Pega esse estalo.